Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida. Graça e paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso devocional diário, nosso café espiritual. É uma alegria ter cada um de vocês junto conosco, mais uma manhã para buscarmos a presença de Deus. E esse é sempre o nosso objetivo. Eu sou a pastora Andréa Tavares, da Kingdom Church, Niterói e Maricá, e estamos juntos todos os dias às 7 horas da manhã, desfrutando esses preciosos minutos de palavra, de oração. Então vamos juntos? E se esse devocional tem abençoado a sua vida, ministrado ao seu coração, compartilha com alguém, que precisa dessa mensagem, que precisa de estar meditando na palavra, que precisa estar na presença de Jesus. Então, que possa ministrar também ao coração de outras pessoas e que o Senhor possa falar profundamente ao seu coração nesse dia. Nosso versículo hoje, seguindo a nossa jornada de Salmos, hoje nós vamos fazer essa jornada em apenas um salmo, que é o Salmo 119. Ontem fechamos o 117, que é o menor capítulo da Bíblia, somente 2 versículos, e hoje o maior capítulo da Bíblia, que é o Salmo 119, que tem 176 versículos. Então, para a nossa introdução hoje, que é sempre interessante a gente saber mais um pouquinho dessa palavra que nos alimenta todos os dias, nós temos sempre que buscar o conhecimento da palavra, não é? Então, nesse salmo, o autor ele não é identificado com certeza. Alguns estudiosos dizem que é Davi, outros já dizem que é Esdras, justamente porque ele tem narrativas muito parecidas com o período pós-exílio babilônico. Então, fica essa dúvida teológica a respeito da autoria do Salmo 119. Mas uma coisa é certa: foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para ministrar ao nosso coração. Outro fato desse Salmo 119 é que ele foi escrito em forma de um poema acróstico. Quem participou de teatrinhos da EBD, sabe que o acróstico é aquele que nós pegamos as letras e formamos dela palavras. Então, esse poema acróstico ele é dividido em 22 partes que correspondem a 22 letras do alfabeto hebraico. Então, cada seção delas, cada seção desse alfabeto tem 8 versículos. E todos eles, então, como um acróstico, iniciando com a letra hebraica. Então, queridos irmãos, esse Salmo 119, ele tem por tema o amor pela palavra de Deus. E é isso que eu creio que Deus hoje quer ministrar ao nosso coração. Não é? Porque a gente vive dias que há tantas vozes ecoando, vozes que querem disputar nossa atenção. É na rede social, são nas TVs, são opiniões, são notícias que somos bombardeados todos os dias, e vários sentimentos vêm ao nosso coração. Então, Deus ele continua dizendo para nós que só tem uma luz que é capaz de conduzir a nossa vida em segurança. É a palavra dele. A palavra do Senhor é a nossa luz. Então, é isso que o Salmo 119 quer nos ensinar, que a nossa vida ela deve estar pautada na fidelidade da palavra de Deus, das Escrituras. Porque se nós vivermos pela palavra, nós certamente encontraremos uma direção inerrante, porque a palavra de Deus ela não erra, ela é sempre assertiva. Então, o tema desse salmo, ele fala da lei do Senhor. Então, a lei do Senhor, ela em algumas traduções, ela pode mudar até de nome, Mandamentos, testemunhos, preceitos, juízos, palavras, ordenanças. Mas o que o salmista quer nos mostrar é que a palavra ela não é só um livro de regras,
ela é fonte de vida, ela é fonte de sabedoria, ela é fonte de esperança, ela é fonte de direção, ela é fonte da comunhão com Deus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela ilumina a nossa caminhada diária aqui nessa terra. E aí, como tema, então, a gente poderia colocar o Salmo 119, no verso 105, tão conhecido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Porque o mundo pode oferecer para nós muitas direções, mas só Deus, através de Jesus Cristo é o caminho que conduz à vida e à vida eterna. Então, a palavra ela não vai iluminar, né, os nossos quilômetros à frente, não. Ela ilumina o nosso passo a passo diário. E é por isso que Deus ele quer nos ensinar a depender dele todos os dias. Será que quando acordamos, até o momento que vamos dormir e deitar no nosso travesseiro, nós meditamos na palavra, nós temos esse tempo, não é? Devocional com o nosso Deus, nós temos tempo em oração com o nosso Deus? Porque, queridos, por mais que seja bênção você estar aqui conosco todos os dias, Deus quer muito mais de você. Deus quer intimidade com você, Deus quer relacionamento com você. Então, se você só separa o seu dia para esses minutos, eu quero te dizer que você está ofertando muito pouco ao Senhor, porque nós aqui passamos alguns poucos minutos, mas Deus ele quer intimidade contigo. Deus ele quer uma conversa lá no teu secreto. Então, a palavra de Deus, ela também nos mostra isso. E a palavra ela vai mais além, porque em João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela nos transforma, ela nos santifica, ela molda o nosso caráter, ela nos revela Cristo, aleluia. Ela nos fortalece nas nossas lutas. O salmista aqui, ele mostra que ele passou por perseguições, por sofrimentos, por oposições. Não é isso que nós passamos, não é? Salomão vai dizer que nada de novo na terra, porque aquilo que já passou, não é? Aquilo que estamos passando é o que outros já passaram. Então, meus irmãos, a segurança da nossa vida, ela está nas promessas de Deus. E onde estão as promessas? Na palavra do nosso Deus. Esse é o meu conforto na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou, diz o versículo 50. Então Deus continua sustentando todos aqueles que confiam na palavra, não é? João 6,68 vai dizer: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, amados, nada substitui a palavra do Senhor. Nenhuma opinião humana vai produzir a vida eterna em nós, mas somente Cristo, o Verbo vivo que se fez carne, a palavra é o Senhor é a palavra, vai ter o poder de restaurar a nossa alma, de transformar a nossa vida. Porque quando nós obedecemos a palavra, nossa vida não permanece a mesma. A palavra, ela vai nos ensinar a tomar decisões, a mudar pensamentos, relacionamentos, a família, porque vai nos ensinar a organizar, vai nos ensinar a aconselhar, vai nos ensinar a saber como fazer, como esposa, como mãe, como filha. A palavra nos ensina e isso muda a nossa vida. O salmista vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, para permitir que Deus governe as nossas escolhas e nós não sejamos governados pela nossa carne, o nosso eu, a nossa natureza humana que é tão arrogante, tão precipitada, tão,
egoísta tantas vezes. Não, a palavra ela quer nos ensinar a ser governados pela presença do Espírito Santo de Deus. Romanos 12:2 vai dizer: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Por quê, meus irmãos? Paulo entendeu que quanto mais alinhados com a palavra, menos nós vamos ser moldados pelo mundo. Nós vamos ficar inconformados com as coisas que nós vemos nesse mundo. E não é assim. Nós estamos vendo tantas calamidades, tantas atrocidades. Os noticiários que nós vemos nos deixam perplexos de tanta maldade, tanta violência, dureza dos corações. Ontem eu lia uma notícia que me chocou, de um jovem de Belo Horizonte que, meu Deus, eu prefiro nem comentar. São coisas tão tristes, queridos, tão terríveis, que entristecem o nosso coração e nos mostram que esse é o mundo que nós vivemos, que está no maligno. E o salário do pecado, queridos, é a morte. E vidas estão sendo ceifadas, vidas estão sendo perdidas, vidas que estão desmoronando, famílias. Então nós precisamos de Jesus, nós precisamos da palavra do Senhor, nós precisamos da orientação, da direção, do alimento da palavra. Talvez você hoje que está nos ouvindo está procurando respostas. E eu quero te dizer, meu irmão, que a Bíblia, a palavra inerrante, porque homens pelos séculos já tentaram, denegrir a palavra de Deus e nunca conseguiram. Homens passam, morrem e nunca conseguiram provar que a palavra de Deus está errada, porque não está. Como eu disse e vou repetir, ela é inerrante e ela permanece para sempre. Então, se você está procurando uma resposta, medita na palavra. Se são decisões importantes, então eu digo para você outra vez, medite na palavra, busque na palavra. É uma luta que parece não ter saída. Deus hoje te faz um convite, se volte para a palavra de Deus. Antes de ouvir opiniões de pessoas, antes de buscar conselhos nos homens, ouça a voz de Deus. Antes de agir, consulte a palavra de Deus. Antes de desistir, lembre-se das promessas do Senhor na palavra de Deus. A Bíblia, meus amados irmãos, ela continua sendo a direção segura para todos aqueles que desejam viver a vontade de Deus. Aleluia! Creia nisso. Então, não apenas hoje, mas reserve minutos diários do seu dia para ler a palavra, sem se distrair, para ouvir a palavra. Peça ao Espírito Santo que destaque ao seu coração um versículo. Eu tenho certeza, aquilo vai ministrar ao seu coração. O Espírito de Deus, ele vai mostrar, ele vai conversar com você. Aí você anota aquele versículo, vai lá para o nosso caderninho e medita nele durante todo o dia. E pergunte ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo através da tua palavra? Então, meus irmãos, o Salmo 119, não teríamos como, nós estarmos aqui esmiuçando todos esses versículos que estão contidos nele. São 176, não teria como nós esmiuçarmos todo ele aqui. Mas esse salmo quer nos lembrar que a maior riqueza que nós possuímos não está em nada material, mas em reconhecer e conhecer a voz de Deus através da sua palavra.
Então, quando nós caminhamos segundo a palavra, nós vamos encontrar a direção naqueles momentos de dúvida, de fraqueza, de desesperança, de dores. Qualquer que seja a circunstância, Deus vai falar conosco através da palavra. Então, que a palavra de Deus, ela seja sempre a sua luz, ela seja sempre aquela que ilumina os seus passos e que transforma completamente a sua vida, porque ela só vai transformar a sua vida se você fizer como o salmista, escrevê-la nas tábuas do seu coração para não pecar contra o Senhor. Porque se ela estiver no nosso coração, nós vamos permitir que ela transforme o nosso viver. Mas se ela só estiver na nossa boca, meus irmãos, se nós apenas decorarmos a palavra, se nós apenas soubermos a palavra para pronunciá-la, mas não vivermos essa palavra, de nada vai adiantar. É necessário que aquele que conhece a palavra, ele viva pela palavra, ele testemunhe a palavra de Deus, porque somente a palavra vai poder transformar dias de escuridão em caminhos de luz e vida eterna, de esperança e de amor em Cristo Jesus. Eu creio assim em você. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, pela Tua presença. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Que possamos escondê-la no nosso coração, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, porque a Tua palavra, ela permanece para sempre. Ah, Senhor amado, Deus eterno, soberano, nos perdoa todas as vezes que buscamos respostas em tantos outros lugares e nos esquecemos, Senhor, de consultar a Tua voz, de meditar na Tua palavra. Coloque em nosso coração, Senhor, um amor, Senhor, imensurável pelas Escrituras, Senhor. Que a Tua palavra ilumine a nossa caminhada diária, Senhor. Que ela fortaleça a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da Tua palavra, Senhor. Transforma a nossa mente, como declarou o apóstolo Paulo, Senhor, e nos conduza no caminho da verdade. A verdade é Jesus. Livra-nos, Senhor, dos enganos, das dúvidas e de tudo aquilo que tenta nos afastar da Tua vontade. Ah, Senhor Deus, que nós possamos viver aquilo que aprendemos através da Tua palavra e honrar a Ti com as nossas atitudes. Abençoa cada irmão, Senhor, cada irmã que tem, Senhor, acompanhado, Senhor, esse devocional diário, que está conosco, Senhor, todos os dias no café espiritual, ou talvez essa pessoa que hoje pela primeira vez, Senhor, está aqui conosco para meditar, para estudar, para separar esses minutos, Senhor, diante de Ti, ó Pai. Que haja cura, Senhor, que haja restauração, que haja provisão, Senhor, nessa casa, nessa vida, que haja salvação, que haja renovo, Senhor, sobre cada membro dessa família, Jesus. Que haja Tua paz nesse lar, Senhor, que haja restauração de vidas. Filhos, Senhor, sejam alcançados. Famílias verdadeiramente transformadas pela Tua presença, através da Tua palavra. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Terça-feira, estamos juntos ali na Kingdom Church de Niterói, na terça-feira de propósitos do coração aplicado. Quarta-feira nós temos culto da família, cada quarta-feira é um culto. Nós temos o consagra, nós temos o culto do propósito, nós temos o culto da família, temos o culto das mulheres. Então, nesta quarta-feira, culto da família, 19h30, vem estar conosco. E no domingo, esse dia tão maravilhoso, separado para buscarmos a presença de Deus. 9h,
Estaremos na Kingdom Church Niterói, Escola Bíblica Dominical, 10 horas, culto ao Senhor. E no domingo, né, na Kingdom Church Maricá, 8 horas de reunião de oração, 9 horas nós temos a EBD, encerrando, né, o nosso tema desse mês, que é os temperamentos, né, à luz da palavra de Deus, através do Espírito Santo, temperamentos e emoções. E às 18h30, culto ao Senhor, mas às 18h começa o nosso café da comunhão, onde a gente chega ali e tem aqueles momentos, né, para conversarmos, até que o nosso culto inicie. Então você é o nosso convidado, nossos endereços estão na nossa rede social, e que você possa estar conosco todos os dias. A partir das 7 horas da manhã, estamos juntos no nosso devocional. Que você possa compartilhar, que você possa estar seguindo ali no Instagram, pastorandreatavares.ofc, a Kingdom Church Maricá, Kingdom Church Niterói, e será um prazer ter você também em uma das nossas igrejas. Que Deus te abençoe. Shalom Adonai.